E vamos aqui, pessoal, continuar então com o nosso trabalho. Se você não viu a primeira parte ainda, pessoal, está no link aqui na descrição do vídeo. Essa é a segunda parte do vídeo que vamos já dar continuidade ao nosso trabalho, certo? Então, aqui nós finalizamos essa carreira aqui, tá? Onde tem aqui, ó, os 11 pontos altos separado por uma correntinha. Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro do espaço, vamos fazer um ponto baixíssimo e subir duas correntes. Laço, volto no mesmo ponto de base e vou trabalhar aqui mais dois meio ponto alto e seguro. Puxo tudo junto, duas correntes de separação, no mesmo ponto de base, três meio ponto alto e seguro. Desta forma, é só puxar tudo de uma vez. Então, aqui você percebe que ele continua igual. Agora, nós vamos fazer uma corrente apenas de separação. Você vai laçar. Aonde tem o primeiro ponto alto aqui, ó, nós temos o espaço de duas correntes e o ponto alto. Aonde tem essa uma correntinha de separação, que é onde vamos trabalhar. Então, você vai vir aqui, ó, dentro desse espaço e vamos fazer aqui, ó, 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Aqui nós vamos fazer uma pipoquinha. Eu vou fazer com 4. Se você quiser fazer com 5, fica à vontade, ó. Pego aqui no primeiro ponto alto e vou puxar essa laçada para dentro, ó, desta forma. Agora, vou fazer uma, duas e três correntinhas de separação. Laço, vou para o próximo espacinho aqui, ó, de uma correntinha, um do ladinho do outro, olha. E vou fazer 4 pontos altos também, ó. 1, 2, 3 e 4. Feito assim, venho no primeiro ponto e só puxa essa laçada para dentro, ó. E faz 3 correntes. Laço, vou para o próximo espacinho de uma corrente e novamente vou fazer 4 pontos altos. Então, em cada espacinho aqui de uma correntinha, você vai trabalhar desta forma. Quando você finalizar, você vai ficar com 10 motivos de pipoquinha, ó. Venho no primeiro ponto alto e é só puxar essa pipoquinha, ó. Puxa a laçada e faz 3 correntes. Laço, venho para o próximo espaço e trabalho 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui, pessoal, minhas pipoquinhas dessa forma, porque aqui é bem facinho de fazer. Vem no primeiro ponto e só puxa a laçada do ponto, ó. Puxou, faz 3 correntinhas. E já vai para o próximo do lado. Então, em cada espacinho aqui, você vai preencher dessa forma, até chegar aqui, ó, nesse espacinho aqui. Esse daqui de duas correntes, não, tá? Então, é só até ali. Vou fazer o meu e já retorno. Então, olha aqui, pessoal, ficamos então agora com 10. Eu vou abrir assim para vocês verem 10 pipoquinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pipoquinhas, tá vendo? Agora, aqui, ao finalizar, você vai fazer só uma corrente e vai laçar, vai dentro aqui, ó, onde vamos fazer o nosso leque, aqui da mesma forma, pegando 3 pontos altos no mesmo ponto de base, puxando tudo junto. 2 correntes de separação e 3 pontos, meio ponto alto, né? 3 meio ponto alto, tudo junto aqui para puxarmos, ó. Que aqui vai ficar o leque sempre igual. Então, nós vamos trabalhar desta forma a parte central e o leque. Aqui, vamos fazer apenas uma correntinha e vamos fazer outro leque aqui já do lado, ó, que tem o leque aqui. Então, vamos trabalhar no nosso leque de 3 meio ponto alto. Só fazer o leque, você já sabe. E puxo tudo de uma vez.
faço uma correntinha apenas, laço e venho aqui, ó, como eu falei pra vocês, sempre onde tá o primeiro ponto alto, no meinho aqui, onde tem uma correntinha, vamos fazer as pipoquinhas tudo novamente. Então, vamos fazer os 4 pontos altos. E puxa, faz 3 correntes. Vem no próximo e vamos fazendo 4 pontos altos. Vou fazer as pipoquinhas aqui novamente, já retorno junto com vocês, a hora que eu fazer as 10. Então, olha, para você ver, iniciamos aqui, fui fazendo até chegar aqui. Então, aqui eu faço apenas uma correntinha depois de fazer as 10 pipoquinhas, tá? Laço, já venho aqui direto dentro do ponto leque e vou trabalhar o meu ponto leque de 3 meio ponto alto. Puxo tudo de uma vez, 2 correntes e 3 meio ponto alto. Puxo tudo de uma vez, 2 correntes. Aliás, perdão, aqui é uma correntinha só, porque a gente vai trabalhar o ponto leque aqui, ó. Então, já trabalha o próximo leque, que já tá um pertinho do outro, senão fica com excesso de ponto aqui no meio. Faço 2 correntes e os 3 meio ponto alto. Uma correntinha e venho aqui já no espacinho e vou fazer os 4 pontos altos e já iniciar novamente aqui as minhas pipoquinhas, tá? Então, você vai trabalhar desta forma, pessoal, por toda a volta do seu trabalho. Sempre na pipoquinha, faça 3 correntinhas. A não ser que o seu ponto seja muito largo, você coloca 2 só. Mas eu coloco 3, eu acho que fica bem bacana. Dá uma boa sustentação ao trabalho. Então, vou fazendo desta forma aqui. Por toda a volta do meu trabalho, é só seguir desta mesma forma. Vai ficando assim. Então, depois de você finalizar aqui, nós vamos fechar com uma correntinha de separação aqui. Passo aqui por dentro das 3 correntinhas, ó, aqui do ponto, e faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Passo aqui por dentro novamente do leque e vamos trabalhar ele novamente. Então, faço 2 correntes, laço no mesmo ponto de base, mais 2 pontos, meio pontos altos, ficando com 3. Puxo 2 correntes de separação, no mesmo ponto de base, mais 3 meio ponto alto. Então, aqui você observa que vai ficar quase do início ao final, dessa forma aqui os lequinhos, tá? Agora, nós vamos trabalhar dentro dos espaços aqui, certo? Só que nós vamos trabalhar correntinhas, certo? Vamos fazer aqui 2 correntes primeiro. 2 correntinhas aqui, antes era uma, né? 2, porque nós vamos ir dentro do espacinho aqui, entre uma pipoquinha e outra, e vamos prender com um ponto baixo. Agora, você vai fazer 3, só para prender aqui, quando for prender o leque, é 2, depois é só 3 correntes, tá? E vem no próximo e faz um baixo. 1, 2, 3 correntes, no espacinho, um baixo, ó. Sempre no espacinho da pipoca. Então, ó, 3 correntes no espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas no espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes no espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes no espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas no espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3. No espaço, um ponto baixo, 2 correntes e pipoca não. Agora, nós vamos fazer o leque, tá? Então, sempre 3 meio ponto alto no leque. E puxa tudo junto.
2 correntes, 3 meio ponto alto, fazendo aqui então o ponto leque. Aqui já faço uma correntinha só para me mostrar para vocês aqui. Então, aqui vai ficar desta forma agora, ó. Certo? Vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolinhas. Desta forma. Então, aqui nós já fizemos desta forma, para que ele ficasse com as 8 argolinhas. Feito isso, você vai fazer aqui, ó. Aqui você vai fazer uma corrente e vai vir aqui para a próxima pipoquinha, não, perdão, o leque novamente. Os cachorros estão latindo aqui, tem hora que eu tenho que pausar, pessoal. E faço aqui o leque novamente, olha. Leque dentro do ponto leque. Então, aqui fez isso, faz 2 correntes apenas. E vai aqui, pula a pipoquinha no meinho aqui, um baixo. E agora, 3 correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. 3 correntes. No espaço, um ponto baixo. E vai fazendo dessa forma aqui, pessoal. Sempre 3 correntinhas e prendendo com um ponto baixo. Entre uma pipoca e outra, fica separado por o ponto baixo. Então, chegou aqui na última pipoquinha, você vai fazer 2 correntes, porque a gente já vai para dentro do leque novamente. E fazer o ponto leque. Uma corrente, venho aqui e faço o ponto leque. E começa tudo de novo, 2 correntes, e vai fazendo as argolinhas tudo de novo, pessoal. Então, é só fazer as argolinhas. Fiz aqui 2 correntes, venho aqui, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, no espacinho um ponto baixo. Agora, eu vou dar a volta toda desta forma aqui, e é só seguir desta forma. Então, finalizado aqui as carreiras da argola, pessoal. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, dentro do leque novamente, da mesma forma que fizemos um ponto baixíssimo, 2 correntes, e vamos fazer o nosso leque. Agora, aqui nós vamos fazer 2 correntinhas de separação. Vamos vir aqui no espacinho das correntinhas, eu vou colocar 3 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Então, a gente vai intercalando uma corrente de separação e no espaço das correntes, 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos, sempre dentro das argolinhas, é 3 pontos altos. Uma corrente de separação, vai para a próxima argola e faz 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos.
Você vai ter um total de 8 grupinhos desta forma, olha. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Ele vai parecer que ele tá com excesso de ponto, mas pode ficar tranquilo que depois vai ficar tudo certinho, porque vai diminuindo em cada carreira, vai diminuir um grupinho. 2 correntes, venho dentro do ponto leque e vamos trabalhar no nosso ponto leque. Aqui no leque, a gente vai fazer uma mudança entre um leque e o outro agora, tá? A gente vai fazer 4 correntes de separação para separar um leque do outro, olha. Então, aqui fiz o leque, faço 1, 2, 3, 4 correntes e venho para o próximo leque e trabalho o leque. Essa vai ser a diferença aqui na parte do leque agora. Então, quando chegar nos leques, você vai fazer 4 correntinhas de separação. 2 correntes, venho aqui para o espaço e faço aqui, ó, 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos. Uma corrente e na argola 3 pontos altos. E vamos trabalhar desta forma aqui até o último ponto que eu venho junto com vocês. Vai ficar com 8 grupinhos. Então, vamos lá, finalizei a carreira. Aqui, ó, onde tem os grupinhos de 8 pontos altos, de 3 pontos altos separada por uma corrente. Agora, nós vamos começar a diminuição. Então, faço aqui um ponto baixíssimo dentro do espaço. E aqui vamos trabalhar o leque novamente. Leque de meio ponto alto. Feito isso, puxo tudo junto, faço as 2 correntinhas. E agora, vamos pular, né, os pontos altos, venho aqui entre um ponto alto e o outro, e vamos fazer 3 pontos altos aqui dentro. Uma corrente de separação, no próximo espacinho de uma corrente, 3 pontos altos. Então, agora, nós vamos ficar com 7 grupinhos. Em vez de 8, nós vamos ficar com 7. Então, onde tem uma correntinha de separação, você sempre vai fazendo aqui os grupinhos de 3 pontos altos. E uma correntinha de separação. 3 pontos altos. E uma correntinha de separação e 3 pontos altos. Vou fazendo o meu aqui e já retorno. Então, fica assim, olha, para vocês verem. Agora, ficando, então, com 7 grupinhos de 3 pontos altos. Aqui, já fiz as 2 correntinhas, vou fazer o ponto leque. Agora, aqui, você vai dar numa laçada, fazer uma correntinha apenas, e aqui nós vamos trabalhar 7 pontos altos dentro desse espacinho aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Uma corrente, venho dentro do ponto leque e trabalho o ponto leque. 3 meio ponto alto, 2 correntes e 3 meio ponto alto. Uma, 2 correntes de separação e venho aqui fazendo as diminuições dos grupinhos de 3 pontos altos
separado por uma corrente. 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos e uma corrente de separação entre eles. Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui, pessoal. Então, aonde tiver as 4 correntes, agora vai ficar com 7 pontos altos separados por uma correntinha de cada lado. Então, feito aqui os grupinhos de 7 pontos altos, faz as 2 correntes, faz o ponto leque, né? E faz uma correntinha e faz os 7 pontos altos aqui dentro desse espaço das 4 correntes que fizemos anterior. Assim fica certinho o seu trabalho, olha. Uma corrente e faz o leque dentro do ponto leque. Ó. Feito isso, é só repetir as 2 correntinhas e repetir tudo de novo, olha. 2 correntes e vem aqui fazendo as diminuições. Faz 3 pontos altos, só que só separado por uma correntinha. Uma corrente vai para o próximo espaço e faz 3 pontos altos. Então, vou dar a volta toda no meu trabalho dessa mesma forma e você segue da mesma forma, pessoal. Finalizando a carreira, eu retorno junto com vocês. Então, aqui eu finalizei a carreira, pessoal. Nesta carreira, então, ficamos com 7, né, grupinhos. E essa carreira é só você fazer as diminuições. Aqui eu já repeti o leque e ir fazendo as diminuições, olha. 2 correntes e vai fazendo as diminuições aqui, que agora nessa carreira fica com 6 grupinhos, tá? Eu vou fazer aqui os 6 grupinhos separado por uma correntinha e vou repetir da mesma forma as 2 correntes e o leque novamente. Então, ó, fiz o leque, 2 correntes e 6 grupinhos de 3 pontos altos, como você pode ver. Aqui é só fazer as 2 correntes e repetir o ponto leque novamente. Agora, faço uma corrente e vou trabalhar um ponto alto para cada um dos 7 pontos altos. É só repetir os 7 pontos altos. Não vai mudar em nada, somente as diminuições lá dos grupinhos de 3 pontos altos. Aqui vai permanecer igual. Vai ficar com os 7 pontos altos da mesma forma. Uma corrente e leque dentro do ponto leque. Então, olha como ficou. Então, vai repetir tudo de novo, igualzinho aqui. É só fazer as 2 correntes de separação e ir diminuindo aqui. 3 pontos altos e uma correntinha de separação entre eles, até ficar com os 6 novamente. Então, essa carreira aqui, pessoal, é só fazer as diminuições e depois repetir leque dentro, 2 correntinhas, leque dentro de leque, uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Depois que você terminar aqui o de 6 grupinhos de 6 pontos altos, faz o leque novamente, só que esse leque a gente vai fazer mais outro leque aqui, tá? Nós vamos ficar com 2 leques agora, nesta carreira. Então, vai ficar com 2 espacinhos aqui, ó. E aqui a diminuição igual, tá?
2 correntinhas e faz as diminuições aqui. 3 pontos altos separado por uma correntinha. Então, aqui é só continuar. Então, agora você vai ficar com um total de 5 grupinhos de 3 pontos altos, tá? Vai fazer as 2 correntes e vai fazer aqui 2 leques. Então, vai fazer o primeiro leque. Vai fazer 2 correntes e vai fazer o segundo leque, que é só fazer os 3 pontos, os 3 meio ponto alto aqui. Aí, já tá finalizado o ponto leque aqui, certo? Então, essa parte central aqui, que fica o morango ou abacaxi, como você preferir, fica desta forma. Agora, aqui vai mudar também, tá? Aqui eu não vou fazer uma correntinha, vou vir direto no primeiro ponto alto aqui. E vou trabalhar 2 meio ponto alto no mesmo ponto de base. 2 meio ponto alto e puxo tudo junto. Vai ficar assim. Faço uma corrente de separação. Então, aqui é uma correntinha de separação e vamos pular um ponto de base. E no próximo, um ponto alto. E no próximo do meio, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, nesse do meio aqui, eu fiz 3 pontos altos. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base. E no último, faço 2 meio ponto alto junto, ó. Certo? Aqui eu dou uma laçada, vou direto para o ponto leque e faço o meu ponto leque aqui, que é 3 pontos, 3 meio ponto alto. 2 correntes, 3 meio ponto alto. Duas correntes e 3 meio ponto alto, ficando então desse lado também com 2 leques agora. Então, vai ficar assim, ó. Certo? Essa parte aqui, nós vamos fazer mais uma vez, 2 correntes, faço a diminuição aqui dos 3 pontos altos. E aqui a gente vai fazer a diminuição até chegar aqui. Aí eu retorno junto com vocês novamente. Então, fiz as diminuições, ficamos com 5 grupinhos. Faço 2 correntes de separação. Laço, venho aqui dentro do espacinho de base. E trabalho aqui, novamente, 2 leques, tá? Então, vamos fazer o primeiro leque. Duas correntes e 3 meio ponto alto. Aqui não faço correntinha, tá? Vou vir no primeiro ponto já e faço 2 meio ponto alto, para ele ficar mais juntinho esses pontos aqui. Agora, sim, faço uma corrente e pulo um ponto de base, vou para o segundo ponto, eu trabalho um ponto alto, e no próximo eu trabalho 3 pontos altos no mesmo ponto de base, para dar uma abertura aqui nesse trabalho. Trabalho uma correntinha de separação, perdão, aqui não, aqui eu vou fazer um ponto alto aqui no próximo já, não tem essa uma correntinha. Agora sim, uma corrente, pulo um ponto de base, e venho no último e faço 2 meio ponto alto no último ponto. Uma corrente, aqui também, perdão, pessoal, não faço corrente.
senão vai ficar muito largo. Aí faço aqui, ó, dentro, porque aqui a gente já tá fazendo um aumento, fazendo 2 leques, daí senão fica com abertura muito grande aqui. Não fica legal. Eu já testei, então, por isso que eu tô falando pra você. Então, tenho o primeiro leque e faço o segundo leque aqui. Então, aqui já dá uma abertura maior aqui, então não precisa fazer. Já faço as 2 correntes pra me mostrar aqui pra vocês. Vai ficar desta forma, olha. Certo? E depois é só repetir novamente, ó. Vai ficando bem bacana, esse trabalho é lindo, pessoal, muito lindo mesmo. É só dar a volta toda que eu já retorno junto com vocês novamente. Então, vamos finalizar a carreira, não faz nenhuma correntinha, mas passa aqui entre o ponto e faz um ponto baixíssimo. Aqui vamos trabalhar dentro do leque, então eu já subo aqui 2 correntes e faço aqui o primeiro leque. E faço aqui metade do leque, metade, e puxo novamente. Aqui a gente ficou com um leque novamente, uma corrente de separação, e vamos para o próximo espaço e vamos fazer o nosso leque novamente, ó. Puxo tudo de uma vez. Então, aqui você percebe que fizemos uma correntinha de separação entre esses 2 leques, certo? Faço 2 correntes de separação e vamos fazer as diminuições aqui novamente, pessoal. 3 pontos altos separado por uma correntinha. Então, aqui vocês já sabem, é só fazer desta forma. Então, agora você vai ficar com a quantidade aqui, ó, de 4 grupinhos de 3 pontos altos, vai fazer as 2 correntes de separação. Novamente, ó, 1, 2. Venho dentro do primeiro leque, faço o leque. Da mesma forma, o leque sempre vai ser de meio ponto alto. E uma correntinha entre um leque e outro, de separação. Então, olha como fica essa parte aqui, ó. Fica pesadinha já a peça, né? Mas ela vai ficando assim, ó. Ficando, tomando uma forma tão bonita. E agora aqui, pessoal, nós vamos trabalhar dessa forma. Fizemos aqui a parte do nosso leque, né? Agora a gente vai trabalhar uma corrente de separação aqui, certo? Vai laçar. Nós temos esses 2 pontos altos juntos, né? E temos uma correntinha aqui de separação. Vamos trabalhar aqui dentro 2 meio ponto alto. E puxo. Tá vendo que ficou bem aqui do lado da onde era, certo? Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, no próximo, trabalho até completar agora 3 pontos altos, um para cada pontinho de base, olha. 3 pontos altos, desta forma aqui, olha. Certo? Uma correntinha de separação, pulo esse ponto de base, vou no espaço e trabalho 2 pontos altos junto, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Agora, faço uma correntinha de separação, laço, vou dentro do ponto leque, faço meio ponto alto 3 vezes,
Então, a gente vai trabalhar o ponto leque aqui. Aí, vamos separar eles por uma correntinha para separar um leque de outro aqui, nesta carreira. Uma correntinha e leque dentro do ponto leque. Então, fiz aqui o leque, ó, desta forma. Então, a gente vai trabalhar agora desta forma, pessoal. E aqui vamos continuar o nosso trabalho, pessoal. Então, aqui nós já fizemos o nosso leque. E agora, faço uma corrente. Aqui você pula onde tem os dois juntos e vem no espacinho. E trabalho 2 meio ponto alto junto e puxo, ó. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e trabalho os 3 pontos do meio, ó. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação entre eles, pulo esse próximo ponto e venho no espaço e trabalho 2 meio ponto alto e junto, uma corrente, laço e vou fazer novamente a parte aqui do leque, tá? Então, faço o leque. E entre um leque e outro, nós colocamos uma correntinha de separação apenas. E faço o leque no próximo ponto de base. Ó, e aqui fica desta forma. Então, é assim que você vai trabalhar esta parte, olha. Então, aqui é só continuar agora 2 correntes. Vem aqui entre o espacinho e outro dos 3 pontos altos. Vou fazendo as diminuições aqui. Então, é só você dar a volta toda no seu trabalho, seguindo desta mesma forma que eu venho já com esta carreira finalizada junto com vocês. Aqui é bem fácil essa carreira. Para quem já sabe o crochê, pega na hora. Quem tem um pouquinho de dificuldade, assiste o vídeo bem devagar, assiste primeiro, vê se você vai conseguir fazer, tá? Não se preocupe, vai ficando desta forma. Depois é só continuar aqui novamente, ó, 2 correntes e vir aqui dentro do ponto leque e trabalhar o ponto leque tudo de novo, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e retorno junto com vocês, com as minhas carreiras finalizadas. Finalizado nossa carreira, vamos iniciar a próxima carreira. Então, essa carreira ficou desta forma. Vamos para a próxima carreira, vamos colocar nossa agulha aqui dentro do espaço do leque e vamos fazer novamente o nosso ponto leque. Então, é só repetir o ponto leque aqui. Puxo, faço aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntes, laço, vou para o próximo leque e trabalho novamente o ponto leque. Então, a parte do leque, onde tiver o leque agora, vai ficar desta forma, tanto deste lado quanto deste lado aqui, certo? E as diminuições iguais. 1, 2 correntes, venho aqui e faço as diminuições dos grupinhos de 3 pontos altos.
uma corrente, venho para o próximo espaço e trabalho aqui 3 pontos altos. Uma corrente, no espaço 3 pontos altos. Agora fica com 3 grupinhos de 3 pontos altos. 2 correntes, então fica assim, olha. Venho aqui para o leque e trabalho aqui o meu leque. Faço aqui 4 correntes, laço, no próximo ponto leque, trabalho o ponto leque. Então, aqui fica assim, ó, essa parte central, onde tem o abacaxi. Ou morango, como você prefere chamar, olha. Fica assim. E aqui nós vamos continuar. Faço uma corrente de separação. Agora, nós vamos trabalhar dessa forma. Puxei um pouco o zoom para vocês visualizarem melhor. Então, aqui eu fiz uma corrente de separação. Você vai pular o grupinho de 2 pontos altos junto e vem aqui no espacinho e faz 2 pontos altos junto, aliás, 2 meio ponto alto, perdão, junto uma corrente e aqui, ó, pulo um de base e no ponto do meio faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, vou no espacinho e trabalho 2 meio ponto alto junto. Uma corrente de separação, laço dentro do ponto leque, trabalho o ponto leque. Então, feito o ponto leque, a gente vai trabalhar as 4 correntinhas novamente, ó. 1, 2, 3, 4. Laço, venho para o espaço aqui do leque e trabalho o leque novamente. Olha, desta forma aqui, ó. Faço 2 correntes de separação, venho no espaço de base e faço aqui os grupinhos de 3 pontos altos novamente. Então, é só você continuar desta mesma forma, fazendo aqui o seu trabalho. Faz as 2 correntinhas de separação e vem no leque novamente e vai trabalhar o leque. Essa carreira também é uma carreirinha fácil, pessoal, para fazer e rápida. Eu tô fazendo devagarzinho assim, para poder gravar o vídeo e as pessoas ter uma visualização melhor, tá? Se eu fazer muito rápido, não consigo acompanhar algumas pessoas que estão aprendendo. 1, 2, 3, 4. Laço e venha dentro do próximo leque e refaço novamente o ponto leque. Leque dentro de leque. Vou virando a peça, vai ficando um pouco pesada, porque ela já tá grande, pessoal. Então, faço uma correntinha aqui de separação. E venho aqui, ó, pulo os 2 junto e do ladinho dele, onde tem uma correntinha, eu faço 2 pontos altos junto.
uma corrente de separação no ponto do meio, eu trabalho um ponto alto apenas. Uma corrente, venho aqui no espacinho de uma correntinha e trabalho meios pontos altos junto. Uma corrente e começo o leque novamente. Então, é só você trabalhar dessa forma, por toda a volta aí do seu trabalho, vai fazer o leque dentro do ponto leque, e depois, para separar um leque de outro, você vai fazer as 4 correntes. Fez as 4 correntes, faz o leque novamente. E assim você vai fazendo o seu trabalho. Ele fica muito lindo, fica certinho, pessoal. Certo? Faz as 2 correntes, inicia a diminuição novamente. De 3 pontos altos aqui, os grupinhos. Então, é só continuar o seu trabalho desta forma, que vai ficando bem bacana o seu trabalho. Vou fazer o meu e já retorno. Então, vamos continuar. Finalizei a minha carreira aqui, que é o de 3 motivos, agora vai ficar com 2, tá? Então, nessa carreira, vamos lá novamente fazer o ponto leque. Ponto baixíssimo, 2 correntes, e vamos trabalhar aqui o nosso ponto leque. Desta forma. Agora, aqui dentro, pessoal, você vai fazer uma correntinha de separação e 7 pontos altos dentro desse espacinho aqui de base de 4 correntes, você vai pôr 7 pontos altos. Colocou os 7 pontos altos, conta certinho, vê se tem 7, tá? Faz uma corrente de separação e volto aqui dentro do leque e trabalho o ponto leque. Desta forma. Então, aqui dentro do leque, fica leque, uma corrente, 7 pontos altos, uma corrente e um leque. E aqui, 2 correntes para fazermos as nossas diminuições novamente. Venho no espacinho de base, 3 pontos altos. Uma corrente, no espacinho seguinte, 3 pontos altos. Agora, vamos ficar só com 2 motivos de 3 pontos altos, de grupinhos. 2 correntes de separação, laço, dentro do ponto leque, trabalho o ponto leque novamente. Uma corrente de separação e 7 pontos altos dentro do espaço de base. Fez os 7, uma corrente de separação e leque dentro do ponto leque. Uma correntinha de separação e aqui, ó. Então, aqui nós terminamos
a parte do centro, que é onde tem o abacaxi ou o morango, certo? E essas partinhas aqui. Agora, nós vamos trabalhar aqui no espaço aqui. Deixa eu puxando aqui, porque vai ficando difícil para mostrar. Então, em vez de eu fazer só uma corrente aqui, eu faço duas, tá? Eu vou laçar, vou vir nesse espaço, vou colocar aqui, ó, 2 pontos altos mesmo, tá? Não junto, 2 pontos altos. E um ponto alto no centro desse ponto aqui. Agora, você vai fazer desta forma. Duas correntes de separação. E no mesmo ponto de base, coloco um ponto alto. E no espaço do lado, 2 pontos altos. Então, formou um leque aqui no meio agora. E vai repetir as duas correntes também. Duas correntes de separação, laço, vou direto para o meu leque e faço o leque novamente. Feito isso, faço uma corrente e vou repetir os 7 pontos altos aqui dentro. Cinco, 6 e 7. E sempre conta, ver se tá certinho os 7 pontos altos. Uma corrente de separação e leque dentro de leque. E puxo tudo de uma vez. Que você vai fazer duas correntes de separação, laçar e fazer as diminuições aqui novamente, tá? Vai ficar 2 grupinhos de 3 pontos altos, separado por duas correntes. E vai seguir desta forma, pessoal. Sempre separado por uma corrente, perdão. 3 pontos altos. E aqui eu faço uma correntinha. E mais uma aqui, porque aqui já vou fazer o meu leque novamente. E vamos trabalhar por toda a volta, seguindo desta mesma forma. Aí eu venho com a minha carreira finalizada junto com vocês, para iniciarmos a próxima carreira. Certo? Que uma corrente vai fazer os 7 pontos altos aqui. Então, é só você seguir desta mesma forma por toda a base. Então, aqui, ó, finalizei essas carreiras, pessoal. Agora, aqui nós vamos fazer a carreira que vai ficar só com um motivo aqui, ó, de 3 pontos altos, certo? Então, aqui nós vamos repetir dentro do leque o ponto leque. Novamente, vamos lá fazer o nosso ponto leque. Eu faço o ponto leque, que é 3 meio ponto alto, e puxo. Uma correntinha de separação, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto dos 7, faço um ponto alto, uma corrente de separação e um ponto alto para cada ponto de base aqui. Uma correntinha de separação e um ponto alto. Então, vai ficar com os 7 pontos altos, só que separado por uma corrente agora, para dar uma abertura aqui no nosso trabalho. Então, nós vamos trabalhar desta forma: um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto e uma correntinha de separação, ficando desta forma aqui, ó, pessoal. Então, faço aqui, ó, uma corrente de separação e dentro do ponto leque, vou trabalhar no meu ponto leque.
que é 3 meio ponto alto, 2 correntes de separação e 3 meio ponto alto. Então, aqui fica desta forma, olha, certo? Agora, eu faço 2 correntes de separação. Venho aqui, ó, no espacinho do meio entre os dois grupinhos de 3 pontos altos e faço apenas 3 pontos altos agora. Faço 2 correntes de separação, laço dentro do ponto leque, trabalho o ponto leque novamente. Deixa eu arrumar aqui. Ficou larguinho aqui, eu não gosto. Então, fica bem justinho, eu gosto, bem apertadinho o ponto. Então, aqui eu faço o meu ponto leque. Uma corrente de separação e trabalho um ponto alto para cada um dos 7, separado por uma correntinha. É só isso aqui nesta parte, pessoal. É uma parte bem facinha de fazer, né? Aqui nessa, entre um e outro motivo, que é do abacaxi ou morango, como prefere falar. Então, uma correntinha e um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, uma corrente e faço leque dentro do ponto leque novamente. Essa parte aqui é mais fácil de compreender. Aqui já faço uma corrente, vou soltar aqui só para me mostrar. Então, olha, para vocês verem. Fica assim aqui, correto? Agora, aqui, nós vamos trabalhar aonde tem esse lequinho no meio aqui. Então, em vez de eu fazer só uma correntinha aqui, eu faço 2 agora. E aqui, eu vou fazer 3 pontos altos bem no meio dele. É 3 pontos altos mesmo. Faço 2 correntes de separação e leque dentro do ponto leque. Então, quando eu chegar nesse meinho aqui, onde tem esse leque aqui, que tem esse desenhinho aqui, ó, você coloca 3 pontos altos separado por 2 correntes em cada lado. Uma corrente, venho aqui, trabalho um ponto alto, uma corrente de separação para cada ponto aqui dos 7 pontos altos. Uma corrente e venho aqui dentro do ponto leque, trabalho o ponto leque novamente. Ó, vai ficar assim. Então, aqui a gente vai fazer a diminuição. Tô virando aqui que tá pesada já a toalha aqui, pessoal. Então, faço aqui, ó, para fazer a diminuição, 2 correntes, venho entre um grupo e outro no meinho e faço 3 pontos altos. 2 correntes de separação. E venho dentro do ponto leque e trabalho o ponto leque.
desta forma. Vai ficando assim, pessoal. Então, aqui, ó, os aumentos que a gente faz. E aqui a gente vai continuar fazendo, ó. Então, já tenho aqui o ponto leque. Uma correntinha. E trabalho um ponto alto e uma corrente para cada ponto de base. Então, vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base, uma correntinha de separação e o ponto leque, aí eu mostro para vocês novamente. Aí, já fiz uma corrente de separação aqui, pessoal, e como eu falei para vocês, aqui a gente faz duas, tá? Porque a gente vai fazer nesse meinho que é onde tem esse leque, a gente trabalha 3 pontos altos aqui para dar uma abertura maior aqui no nosso trabalho. Então, é duas correntinhas de separação, ó. E começa novamente aqui o ponto leque, ó. E depois faz um ponto alto para cada um dos 7, separando-os por uma correntinha. É só isso, essa carreira aqui é bem fácil também. Não é difícil esse trabalho aqui, não. Então, é uma correntinha e um ponto alto para cada ponto de base. Uma corrente e um ponto alto para cada ponto de base, depois o leque. Então, essa carreira é só você ir fazendo dessa mesma forma, por toda a volta, que eu retorno com a minha peça já finalizada junto com vocês. Então, vamos continuar aqui, ó, finalizei a carreira e já comecei aqui a carreira do ponto leque, para não perdermos tempo aqui, certo? Então, aqui nesta carreira aqui, pessoal, você vai fazer desta forma agora. Nós vamos trabalhar agora duas correntes de separação, tá? Duas correntes, porque senão ele vai fechar o seu ponto. E nós agora, o intuito é que ele abra nossos pontos mais uma vez, tá? Então, você vai dar a laçada na agulha, vai pular o primeiro ponto e no ponto do meio, onde tem uma correntinha, vamos fazer aqui, ó, 4 meio ponto alto, 4. Sempre segurando na agulha. Ó, segurou, puxa tudo de uma vez. Faz duas correntes de separação, vem para o próximo espaço e novamente você vai fazer 4 meio ponto alto. Em cada um dos espacinhos, nós vamos trabalhar 4 meio ponto alto e duas correntinhas de separação. Então, vamos fazer desta forma aqui, em cada espacinho, 4 meio ponto alto e puxar. Então, ele vai ficar desta forma aqui, olha, pessoal. Depois que você faz o leque, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 pipoquinhas dessa forma, certo? 6 pipoquinhas. Vamos continuar aqui, então, faço duas correntes de separação, laço, venho dentro aqui, ó, do ponto leque e da mesma forma, 3 meio ponto alto, vamos fazer o leque aqui. Duas correntes de separação e 3 meio ponto alto no mesmo ponto de base. Vamos fazer aqui, ó, para ir para o próximo espaço, nós vamos fazer duas correntes, porque agora você vai trabalhar dessa forma. Se o seu ponto for muito apertado, você pode pôr 3. Nós vamos ir no segundo ponto aqui do meio e vamos trabalhar um ponto baixo. Duas correntes de separação, vai laçar, vai vir dentro do ponto leque novamente, olha. E vamos fazer o ponto leque novamente. Sempre 3 meio ponto alto, puxa tudo junto, duas correntes e 3 meio ponto alto. E puxo tudo junto. Faço aqui, ó, duas correntes de separação, pulo o primeiro ponto alto, venho no ponto do meio e faço aqui, ó, dois não, 4 meio ponto alto e seguro. Desta forma, duas correntes de separação e no espacinho seguinte, novamente, 4 meio ponto alto e seguro. Duas correntes de separação
e vai fazendo desta forma. Sempre 2 correntes e no próximo espaço, 4 meio ponto alto. Duas correntes de separação. Nesse espacinho aqui, eu vou fazer 4 meio ponto alto também. Essa é a carreira aqui, penúltima carreira, pessoal, bem fácil, ó. Então, 2 correntes. No próximo espaço, já trabalho os 4 meio ponto alto. Faço 2 correntes e já vou direto aqui para o ponto leque e trabalho o ponto leque. No ponto leque é 3 meio ponto alto, 2 correntes e 3 meio ponto alto. Desta forma. Então, olha, para vocês verem, você fica com 6 grupinhos de 4 meio ponto alto, certo? Então, olha, vai ficando desta forma agora o seu trabalho. Você vai fazer por toda a volta. Eu retorno junto com vocês, porque aqui, pessoal, é só 2 correntinhas e prende aqui. Então, eu vou fazer aqui mais uma vez, ó. 1, 2 e prende aqui no meinho, ó. Que é no segundo ponto com ponto baixo. Se o ponto for apertado, pode fazer 3 correntes. Eu tô fazendo só 2. Venho no espaço e trabalho o ponto leque novamente, ó. É só isso mesmo por toda a volta. Leque dentro do ponto leque. São leques de 3 meio ponto alto. E segura e puxa tudo de uma vez. 1, 2 correntes. E pula um ponto. E aqui já começa novamente os grupinhos de 4 meio ponto alto. Então, é só fazer dessa forma, pessoal, por toda a volta. Sempre aqui, 2 correntinhas para ir para o próximo ponto. E faz os 4 meio ponto alto. Eu vou dar a volta aqui no meu trabalho. Venho com esta carreira finalizada, já para iniciarmos a última carreira do nosso trabalho. Certo? Eu vou fazer desta forma. Essa partinha aqui fica assim. E essa parte dessa forma aqui. Onde tem o morango ou o abacaxi, como vocês chamarem, fica dessa forma. Então, aqui eu vou trabalhar, pessoal, agora, a parte do acabamento do bico. Você pode adaptar um bico que você desejar, né, no seu trabalho, certo? Independente aí do seu trabalho, você pode fazer o bico que você desejar. Eu vou fazer esse biquinho simples, tá? Porque é bem facinho para você fazer. Finalizou a parte do leque aqui, já fiz um ponto baixíssimo. Eu vou subir 3 correntes agora. E vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Mesmo espacinho aqui, ó. Certo? Então, ele ficou aqui com 3 pontos altos. Vou soltar aqui novamente, ó. Tenho um ponto alto e no espacinho de base, mais 2 pontos altos. Então, eu fico com 3 pontos altos. Quer fazer outro bico? Pode fazer, sem problema algum. Aqui, eu vou fazer 3 correntinhas. Venho aqui, ó, no ponto e faço um ponto picô. Eu vou laçar, vou vir nesse próximo ponto aqui, ó. Tá vendo que aqui nós temos as 2 correntinhas de separação. Eu não faço nesse lugar. Mas se o seu ponto, o seu trabalho estiver muito apertado, você pode fazer ele aqui também, tá? Eu já vou direto para o espacinho aqui onde tem essas pipocas aqui, feita com pontos altos junto, tá? Então, eu venho aqui e já faço 3 pontos altos no mesmo espacinho de base. Porque essa parte aqui que faz... Então, feito aqui 3 pontos altos, feito o picô, ele já dá uma largura aqui maior nesse espacinho aqui. Então, já faço aqui, ó, as 3 correntes novamente, trabalho o ponto picô,
Se você quiser fazer 4 correntinhas para fazer o picô, fica à vontade. Venho aqui no próximo espaço, faço novamente, ó, 3 pontos altos, faço 3 correntes e trabalho o ponto picô. Então, venho para o próximo espacinho, 3 pontos altos, faço as 3 correntes, retorno aqui no ponto alto, aqui no último, passo minha agulha e faço o ponto picô. No espaço seguinte, novamente, é só ir repetindo. 3 pontos altos, 3 correntes, no ponto aqui, ó, no último, passa a agulha, puxa o fio e faz um ponto picô. Venho no próximo espaço, faço 3 pontos altos, três correntes e faço o ponto picô, certo? Então, se você for fazer um bico aí, pessoal, você lembre-se que aqui, ó, ele tem números pares, tá? Então, aqui, essa carreira aqui, ó, ele fica com números ímpares, certo? Aqui, porque quando você trabalha em volta do ponto aqui, desses pontinhos aqui, você percebe que fica 1, 2, 3, 4, 5. Então, teria que ser um bico que ele dê em números ímpares aqui, certo? Então, aqui eu vou laçar e eu vou direto aqui, ó, para esse próximo ponto aqui do leque e já vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos também. Então, acabou o leque agora, porque agora é a carreira do bico. Faço aqui 3 correntes e faço o meu ponto picô. Daqui, eu já vou lá no próximo leque, ó, e faço também 3 pontos altos. Já faço ponto picô, laço e venho entre um ponto picô e outro, eu pulo esse espaço e faço aqui 3 pontos altos. 3 correntes e faço ponto picô. Faço aqui no espacinho, ó, 3 pontos altos, 3 correntes e faço o meu ponto picô. 3 pontos altos, 3 correntes e faço ponto picô. 3 pontos altos, 3 correntes e o ponto picô. 3 pontos altos, faço aqui 3 correntinhas, faço ponto picô, laço, vou para o próximo leque, faço 3 pontos altos, 3 correntinhas, faço o meu ponto picô, laço, venho aqui dentro do espacinho do ponto leque e trabalho aqui, ó, 3 pontos altos, 3 correntes e faço o ponto picô. Então, ele vai ficando assim, olha, pessoal, vai ficando bonito o nosso trabalho. Então, você vai fazer da forma que você achar melhor o bico de acabamento. E aqui é só continuar, ó. Pula o espaço, vai sobre a pipoquinha e vai fazendo aqui, ó, 3 pontos altos.
3 correntinhas e o ponto picô. E vai continuando dessa mesma forma. Eu vou fazer o meu aqui e retorno com a minha carreira finalizada junto com vocês. Então, aqui, ó, finalizando a nossa carreira, finalizo com um ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira corrente do ponto. Agora, pessoal, eu vou cortar no meu fio. Corta um pedaço bom para você fazer o seu arremate. Puxo o meu fio para frente aqui, ó, desta forma. Vou soltar o outro fio e vou passar essa laçada aqui no próximo ponto, ó. Passo para o próximo ponto e já puxo para trás, ó. Para que não fique nem um carocinho aqui, aparente, certo? Desta forma, eu já vou virar meu fio para trás e vou caminhar aqui, ó, para o próximo espacinho do ponto, desta forma. Se você tiver com agulha de tapeçaria, você também pode caminhar aqui entre os pontos, tá? Vou fazer com agulha de crochê mesmo. Caso alguém não tenha, ó. Passo aqui, ó, tô passando por meio de 2 fios junto, ó. Desta forma. Puxa devagarzinho, pessoal, não puxa com tudo aqui para não repuxar o seu ponto aqui, ó, da frente, tá? Fez isso, ó, segura aqui com o dedo, ajusta, dá uma torcida no seu fio, pega 3 tramas de fio para cada lado, porque é um fio 6. Se você estiver trabalhando com fio mais fino, exemplo, fio 4, você vai pegar 2 de cada lado. Ó, vou retornar aqui, ó, um ponto anterior, puxo só uma laçada desse fio, e agora vou dar 3 nozinhos. Bem devagarzinho, delicadamente, mas que chegue até o final, ó. 2 e 3. E vou dar o quarto aqui ainda. Desta forma. Fiz isso, o quarto você já pode apertar mais um pouquinho, tá? Dou uma torcida novamente no fio e vou caminhar novamente com o fio para baixo, ó. Desta forma, entre os pontos, para escondendo ele, ó. Passo entre os fios, ó. Retorno para cima e puxo, ó. Retorno aqui embaixo. Tá vendo? Você vai passando entre o fio, ó. É só passar, não é difícil, certo? Aqui novamente vou passar. Se você tiver uma cola, pessoal, corta o fio e já cola, tá? Para que ele fique com um bom acabamento aqui. Se você não tem, vai até o final, tentando esconder o máximo que você consiga, certo? Retorno para cima mais uma vez, para que ele fique bem preso. Chegando aqui, é só cortar essa sobra. Cuidado para não cortar o seu crochê. Cortou o fio, olha, fica perfeito aqui, ó, o acabamento, ó. Tá vendo? Dessa forma. Se você tiver uma cola, você cola no meio. O meu, ele já sumiu aqui. Terminou o seu trabalho, você vai fazer como eu. Vai virar o seu trabalho no lado do avesso, vira no lado do avesso, esborrifa a água por toda a sua peça, para que você fique com a peça bem bacana, pessoal. Fica bem bonito, é uma pré-lavagem que a gente faz. Quando você vira no avesso, esborrifa a água na peça inteira e depois você vem com ferro a vapor no máximo, bem quente no lado do avesso, nunca no lado do direito, tá? Porque ele fica opaco aí a parte do lado direito. Você vai fazer isso na parte do lado do avesso do seu trabalho. Eu vou mostrar minha peça pronta para vocês, eu vou lá, vou passar a minha peça, vou deixar ela descansar um pouco por causa do vapor, tá? E depois eu venho mostrando ela para vocês e vou medir quanto deu nessa cor azul marinho.
porque pode sim dar diferença entre o vermelho e o azul marinho. Por quê? Porque o vermelho, pessoal, ele é a espessura, mesmo ele sendo 885, ele é mais robusto por causa da pigmentação das cores, tá? Você percebe que o fio vermelho é mais grosso do que o fio azul marinho, mas eu vou pesar a peça e vou passar ela depois e vou falar certinho para vocês, tá bom? Olha, pessoal, vou colocar a fita métrica bem de pertinho para vocês verem, ó, no vermelho. Olha aqui no vermelho o tamanho que ficou, ó. No meu ponto, isso vai interferir sim no ponto de cada um. Ó, quase 1 metro no vermelho. Agora eu vou mostrar no azul marinho para vocês. Ó, no azul marinho, ele chegou a 92 centímetros. Tá vendo? Por isso que eu falo para vocês que pode dar, sim, alteração no tamanho, porque o fio vermelho, ele é mais grosso do que o azul marinho. Mas também a diferença aí foi de quase 7 centímetros, né? Deu 93, outro quase deu 1 metro, né? De 7 a 6 centímetros de diferença. Então, eu fico aí achando ainda para vocês que vale a pena aí fazer, se você quiser fazer no fio fino, fica à vontade. Eu não fiz numa linha de polipropileno, né? Que as pessoas gostam muito de fazer, ou com fio ânio, eu não fiz. Então, com certeza vai ficar bem menor a peça, né? Mas aí fica a critério de cada um. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar na minha mesinha redonda também, para vocês visualizarem a peça. Ficou muito linda. Nesse azul marinho, pessoal, sobrou fio para mim. Sobrou 129 gramas de fio, certo? No azul marinho. Então, 2 novelos de 800 gramas, que era para ser 2 novelos de 400 cada, sobrou 129 gramas de fio. Só para vocês terem uma noção aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do nosso trabalho, compartilha, deixa um like. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima videoaula, pessoal.